Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar da palavra, a palavra do Evangelho. Esse Evangelho que é eterno. Esse Evangelho é eterno, ele é para sempre, ele é para todos. E hoje nós iremos falar sobre fé. Todos nós vivemos através da nossa fé. Em qualquer coisa precisa ter fé. Seja para trabalho, seja para a sua vida pessoal, para a sua vida amorosa, todos os aspectos da nossa vida necessita de fé. Mas hoje nós iremos falar de uma fé genuína, uma fé diferente. Uma fé que muitos dizem assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Mas você tem fé em quê? Qual é a sua fé em Jesus Cristo? Então hoje nós iremos falar da fé genuína. Essa fé que não depende de nós, mas sim do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Porque as outras fé, elas são terrenas, elas são humanas. E ela depende totalmente do nosso esforço. Se você tem fé de arrumar um emprego, você precisa se levantar cedo, precisa colocar currículos, precisa ter estudado, precisa ter experiência. Então tudo isso precisa da gente, de nós, para que a gente consiga o que a gente quer aqui na Terra. Mas essa fé que a gente vamos falar hoje é uma fé dada por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, e é uma fé que nos leva para o reino eterno. Como a palavra diz, todo aquele que crê. Crê em quê? Em Jesus Cristo, na obra perfeita de Jesus Cristo. E a palavra diz, todo aquele que crê está salvo. E aquele que não crê? Aí a palavra também diz, já está condenado. Então nós precisamos entender esta fé genuína que nós, como filhos de Deus, escolhidos, chamados por Deus, necessitamos ter essa fé. Uma fé genuína, limpa, sem mescla, sem fermento, é uma fé em Cristo Jesus. Aqui está Jesus, cumpriu a obra perfeita. A tua fé, ela tem que estar aqui limpa. Ela não pode estar mesclada. Ela não pode ter nenhum símbolo, nenhum amuleto, nada. É tua fé em Cristo Jesus, no que ele fez. Ele destruiu a morte e ele destruiu o pecado e, na sequência, a morte. Foi isso que ele fez. Então, nós hoje vamos estudar no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1. E a palavra diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos e fazendo algumas perguntas, e ele mesmo responde. A palavra diz, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque o apóstolo Paulo se refere a Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão recebeu uma promessa de Deus e creu em Deus. Recebeu uma promessa que ele e a esposa dele, Sara, ia ter um filho. A esposa dele era estéril. E quando foi que eles vieram ter esse filho? Abraão já era de idade e Sara também. Para que Deus deixou que eles envelhecessem bastante para poder eles ter esse filho? Para que eles não tivessem dúvida que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Então, aqui está falando, Abraão foi justificado pela fé. O que é que isso diz? Que Abraão não foi justificado por lei, mas sim pela fé que ele tinha em Deus. E continuando, diz que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne. Abraão teve um filho, Isaque, e Deus tinha prometido, olha, através deste filho, Isaque, vai haver uma grande nação. E esta grande nação hoje somos nós que crê, nós que acredita. Por isso que a palavra diz que Abraão é nosso pai segundo a carne, não é o Espírito. O Espírito é de Deus. E a palavra continua. O que foi que ele conseguiu? E aqui o apóstolo Paulo faz uma pergunta, e ele mesmo vai responder. Aí no versículo 2 ele diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Preste atenção nisso aqui, meu irmão querido, minha irmã querida.
Abraão foi justificado pela fé e não por obras. E hoje, tem muitos cristãos, vou falar dos cristãos, que estão querendo ser justificados por obras. Faz alguma obra. Não faz todas, porque todas é 613 obras, lei. Então, eles fazem alguma obra querendo ajudar Jesus Cristo através da salvação. E aí, meu irmão querido, minha irmã querida, você está entrando em contradição com a palavra de Deus. Porque aqui é muito claro quando diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. O que é que a palavra está dizendo? Que se a gente está fazendo alguma coisa, qualquer obra, seja ela qual for, achando que por causa dessa obra Deus vai nos justificar, estamos entrando em contradição com a palavra. Porque quem justificou a todos aqueles que crê foi Jesus, através da obra perfeita. Ele cumpriu toda a lei. Se existisse alguém nessa terra para cumprir a lei, não era necessário. O próprio Deus se desfez da sua glória e veio para esta terra para cumprir a obra, para cumprir a lei, para que nenhum pudesse hoje estar querendo praticar obras da lei, como muitos cristãos estão aí praticando obras da lei, querendo ajudar Jesus Cristo. E por causa disso, o que é que acontece? Muitos acham que só eles estão salvos. Por quê? Porque eles estão cumprindo algum rito, alguma obra, alguma coisa eles estão ali cumprindo e achando que só eles estão salvos. E isso é totalmente contrário ao que a palavra nos ensina. Versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Deus, ele não deve a ninguém. Por mais que você se esforce, queira praticar alguma obra, algum rito, Deus não está devendo a você, porque Deus é o dono da carne, do corpo, como do espírito. Ele é o Pai do espírito e foi ele que produziu o corpo, foi ele que fez o corpo, como a palavra diz. Que Deus fez um boneco, soprou nas narinas do boneco e falou que aquele boneco veio do pó e para o pó voltará. Então, nosso corpo vai voltar para o pó. E o Filho de Deus, que mora e habita em nós, esse volta para o Pai. Então, irmãos queridos, se você está achando que com suas obras, seja ela qual for, não importa, porque todas elas foi cumprida em Cristo Jesus lá na cruz, todas. A última foi ele como um cordeiro, se entregou e, através da sua morte, derramou o sangue para limpar os pecados do mundo e, na sequência, foi sepultado. E ao terceiro dia ele se levantou do túmulo e destruiu, aniquilou com a morte. A morte hoje não tem domínio sobre todo aquele que crê. Amém? E vamos continuar. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. E a palavra continua no verso 3. Pois o que diz a Escritura? O que é que diz a Escritura? Quando fala da Escritura, são os livros lá que foi escrito para os judeus. É Ezequiel, é Jeremias, é Daniel, é Salmos. Que as pessoas estão confundindo o Evangelho Eterno, as cartas paulinas, com os livros dos profetas e da lei que foi dado para os judeus, não foi dado para nós, os gentios, os gregos. E o verso 3 ele diz, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Abraão foi justificado não foi porque ele praticou obras, por algum rito que ele fez. Não, Abraão foi justificado porque ele acreditava em Deus totalmente. Deus mandava e ele fazia. Ele não olhava para trás, ele não questionava. Então, isso lhe foi atribuído para
A justiça, como a palavra diz. Pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E hoje, muitos cristãos estão praticando obras da lei, aquelas, claro, que eles acham que eles podem, né, fazer e cumprir. Mas você está indo, meu irmão, contra a palavra de Deus. Porque a lei foi cumprida por Jesus Cristo. E a graça, a salvação, ela é dada gratuitamente para qualquer ser humano. Não é porque você pratica uma obra, querendo ajudar Jesus Cristo em alguma coisa. O verso 4 e o verso 5, o apóstolo Paulo vai nos explicar, deixar bem claro o que aconteceu lá na cruz. Para que a gente venha entender, compreender e colocar na nossa mente, no nosso coração, o que aconteceu e trazer para a nossa vida. Porque a palavra diz, todo aquele que crê está salvo. E aquele que não crê já está condenado. E o verso 4 diz assim, eu vou ler devagarinho para que a gente venha ter esse entendimento. A palavra diz, ora, para quem trabalha, o apóstolo Paulo está falando de obras, mas aqui ele está dando uma referência de trabalho como se alguém estivesse praticando obras. Presta atenção. Ora, para quem trabalha, aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ora, para quem pratica obras, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. O apóstolo Paulo está dizendo, se você está praticando obras, você está querendo que Deus te deva, mas Ele não te deve. Não pratique obras. Creia na obra perfeita que é a de Jesus Cristo. Você não pode viver praticando obras. Porque se você pratica alguma obra, é como se você estivesse dizendo, eu tenho direito à salvação. Eu tenho direito que Deus faça isso, isso, isso por mim, porque eu sou bonzinho. Eu pratico obras. Eu faço alguma obra. E prestando atenção, aqui a palavra está falando de obras da lei. Porque a palavra também diz que Deus deixou obras boas para que a gente andássemos nela. E o que é obras boas? É diferente. Obra da lei é uma coisa e obras boas, Deus, o próprio Deus deixou para que a gente andássemos nela. Então, obras boas é você perdoar o seu próximo, é você não falar mal do seu próximo, é você ajudar o teu próximo. Se teu vizinho está doente, precisando de você levar ele ao médico, leva ele ao médico. Teu vizinho está doente com uma receita, uma medicação para comprar e não tem condições, ajuda ele a comprar. Então, isso são obras boas. Perdoe aquele que te faz o mal, perdoe aquele que te critica, perdoe aquele que faz o mal totalmente a você. A palavra diz que é para perdoar. Então, isso são obras boas que Deus deixou para que todos nós andássemos nela. E o que são obras da lei? A obra da lei é guardar dias, é não comer tais alimentos, é subir monte, é orar aquelas orações longas, gritando e pedindo a Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa. Não. Isso é como se Deus estivesse muito longe. É subir monte para orar. Quem fazia isso eram os judeus. Deus agora está próximo, está dentro. Só você deitado assim no cantinho e falando mentalmente, Ele te ouça. Por quê? Porque a palavra diz que agora Ele mora e habita em nós. Nós somos a casa, nós somos a tenda, nós somos o vaso, nós somos o pote. E hoje tem algo grande e precioso dentro de cada um de nós. Então não é necessário praticar obras da lei. É o dízimo que todos os pastores, a maioria, 90% dos pastores, exige que os cristãos dê o dízimo. E algo mais, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Agora, se você congrega em um local e quer ajudar por livre e espontânea vontade, com amor, com carinho, porque é necessário,
pagar uma luz, pagar uma água, pagar um aluguel. Eu concordo. Mas no dia que você não dá o dízimo é 10% e tem gente aí pedindo 20 e 30%, você não está roubando a Deus. Deus não precisa de nada desta terra. Deus é eterno. Ele é o dono do ouro e da prata. E diz que lá no reino, a praça é de ouro. Tudo é de pérolas. Ele não precisa do teu dinheiro. Então, são alguns ritos, alguns mandamentos que estão querendo fazer, querendo continuar. O batismo nas águas não limpa ninguém. Quem limpou foi o sangue de Jesus Cristo na cruz, quando ele derramou o sangue. E você crê nesta obra perfeita. O sangue de Jesus te limpa, te purifica, te justifica. Não é a água do açude, do Rio Jordão, da piscina. Não. Isso são obras da lei. Foi uma ordenança dada a João Batista para os judeus, não para nós. Então, meu irmão querido, tudo isso nós precisamos observar para que a gente não esteja entrando em contradição com o evangelho eterno. E a palavra diz: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. Você está praticando obras, você está querendo que Deus te deva alguma coisa, mas Ele não deve a ninguém. Ele é o dono da criatura e o Pai do Espírito. E preste atenção o que é que diz o verso 5. É a chave. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Entenda que nós não é para viver praticando obras, nenhuma sequer. O verso 5 diz assim: mas para quem não trabalha, mas para quem não pratica obras, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justificou o ímpio? Jesus Cristo. Ele diz: mas para quem não trabalha, mas para quem não vive praticando obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, os pecadores, que foi Jesus Cristo que fez esta justificação. Ele justificou todos aqueles que crê, que acredita. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a tua fé, a minha fé, lhe é atribuída como justiça. A nossa fé, a minha fé, a tua fé em Jesus Cristo, na obra perfeita de Jesus. Jesus Cristo na cruz do madeiro, derramando sangue para te limpar, para te justificar. Foi enterrado e ao terceiro dia ele se levantou do túmulo e aí ele destruiu a morte. Ele aniquilou com a morte. E através disso, da minha fé, da tua fé, da nossa fé, nós temos a vida eterna. As portas do céu estão abertas para nós como filhos, como herdeiros de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Vou repetir o verso 5 para que você coloque, meu irmão querido, minha irmã querida, dentro da tua mente. Se você pratica alguma obra, reveja, leia os evangelhos eternos, saia das cartas que era para os judeus, nunca foi para mim nem para você. A lei nunca foi para mim nem para você. A lei não era para os gentios nem para os gregos, era para os judeus. A palavra diz que nós éramos separados. Através da cruz, da obra perfeita de Jesus, aí a palavra diz que nós fomos reconciliados. É assim que a palavra nos ensina. Eu vou ler o versículo 5. Entenda e compreenda que a gente precisa ter fé na obra perfeita de Jesus. Não viver praticando nem uma obra sequer. Amém, igreja abençoada do Senhor? A palavra diz no versículo 5, mas para quem não trabalha, Paulo aqui está falando de obras, ele está dando apenas um exemplo. Mas para quem não trabalha, mas para quem não vive praticando obras,
porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, a minha fé, lhe é atribuída como justiça. É isso que a palavra nos ensina. Tome posse da palavra. Creia no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E isso é o suficiente para a tua salvação, para a minha salvação e para a nossa salvação. Tome posse da palavra. Creia no verdadeiro evangelho, no evangelho eterno. Não fique mesclando a tua mente com as cartas que foram para os judeus. Jeremias, Obadias, Ezequiel, Gênesis. Não mescla a tua mente. Estuda o evangelho eterno. Pede a direção do Espírito Santo, que ele vai te dar o entendimento. E depois, sim, você estuda as cartas que foram para os judeus, não para trazer para a tua vida, mas só para você entender e compreender como era naquela época. Amém? Tome posse da palavra e que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua noite, e que Deus esteja sempre na mente e no coração de cada um de nós. Amém?